Tem um laboratório lá em Harvard que chama Sara Lazar. Sara Lazar é uma pesquisadora que inclusive esteve aqui no Brasil ano passado. Legal. E ela é respeitadíssima, tem muita publicação científica. Quem tiver curiosidade, entra no velho Google aí que tem muita coisa da Sara Lazar. E nesse laboratório dela, ela pesquisa a influência da meditação especificamente no córtex pré-frontal. Tá? Ela tinha depressão, era extremamente ansiosa, e aí ela foi fazer yoga, tá? E a professora de yoga, no final da aula, começou a dar alguma prática de meditação, que é muito comum, né, nos cursos de yoga, você fazer isso. Né? Aí ela começou a perceber que estava alterando o comportamento dela, estava fazendo bem para ela. Aí ela resolveu pesquisar isso. Tá? E isso ela faz há mais de 20 anos, pesquisando o córtex pré-frontal e a influência da meditação no córtex pré-frontal. Porque ela passou a ser praticante de meditação. E ela percebeu que as pessoas perdem praticamente metade da espessura do córtex pré-frontal quando chegam nos 70, 80 anos de idade. Você perde metade. O córtex pré-frontal tem 6 camadas, entendeu? Vai diminuindo. Você chega a ficar com 3 camadas no final. O que acontece com a idade? Tá? É que você vai perdendo a capacidade de compreender as coisas, principalmente de compreender. Junto com isso, você perde memória também, porque você perde a capacidade cognitiva, então o seu cérebro fica mais lento em trabalhar a cognição, a associar a memória que você tem com a compreensão dos fatos novos que estão surgindo, entendeu? Então o cérebro vai ficando mais devagar, quer dizer, por isso que os velhos são lentos, entendeu? Em compreender, né? Tá? Como eu medito há 40 anos, eu quero crer que o meu córtex pré-frontal tá inteiro. O cérebro está musculoso. Espero que sim. Porque nessa pesquisa ela demonstrou que quem medita há muito tempo, independente da idade, tá, recupera totalmente o córtex pré-frontal. Tá? Então, para ela, nesse laboratório, ela concluiu que a prática da meditação, ela realmente recupera o córtex pré-frontal. Tá? Então, isso é uma recuperação. Isso é bem testado hoje, muito bem testado. Já é comprovado mesmo. Bem comprovado. A gente pensa assim, muitas pessoas têm idosos em casa, avô, etc. E muitos ficam preocupados, assim, poxa, eu vou dar uma palavra cruzada, vou passear com a pessoa para que reforce a questão da mente, né? Que a mente ela vai degenerando com a idade realmente. Você acredita, então, que o Mindfulness ele é um potente aliado no sentido de retardar, diminuir esse envelhecimento natural do cérebro? Com certeza. Essa é uma das grandes vantagens da prática, que hoje é um assunto de ciência, né? Hoje Mindfulness não é mais um assunto de religião, como originalmente foi, né? Hoje é um assunto de ciência. Tá? E curiosamente, porque ele pegou essa fase, a expansão da ideia de Mindfulness aconteceu principalmente nos Estados Unidos, nos anos 70, com a ideia ainda um pouco religiosa e espiritual. Tá? Foram vários americanos que foram para a Ásia, principalmente por causa da guerra do Vietnã, e lá vários deles fizeram a opção de não participar da guerra por razões religiosas ou de crença, né? Então, o exército americano permitiu que eles fossem ingressados no exército para cumprir a sua obrigação, mas não fosse para frente de batalha, ficassem em atividades sociais no ambiente de guerra. Então, muitos deles foram para o Camboja, para a região de Mianmar, né, Vietnã, inclusive. Tá? E o que aconteceu? Lá eles começaram a ter convivência com as práticas meditativas budistas, que aquela região ali é extremamente budista. Né? Então eles aprenderam Mindfulness lá, que tem o nome de Vipassana, que é o nome da nossa entidade, entendeu? Que é a meditação Vipassana. Quando eles voltaram para os Estados Unidos, tá, pelo benefício que tinha feito para eles, eles começaram a expandir isso, tá, nos Estados Unidos. E 2 figuras muito importantes, Jack Kornfield e Joseph Goldstein, foram líderes desse processo. Então, lá, com 18 anos, eles aprenderam. O Jack Kornfield, que hoje está na Califórnia, ele, inclusive, levou uma vida monástica. Ele até ficou como monge durante alguns anos, ficou lá, entendeu? Como monge. Depois ele voltou para os Estados Unidos. Os monges também praticam bastante o Mindfulness. Não, todos eles são de Mindfulness. Tanto que eles criaram a instituição que eu frequento, foi onde eu me formei como professor de Mindfulness. Tá? Quando eles voltaram, eles não tinham a ideia de chamar de Mindfulness. Eles deram o nome de Insight, meditação do Insight. Tá? Então, a instituição chama Insight Meditation Society. É a principal delas. Tá?
E ela se expandiu. Nos Estados Unidos tem dezenas de Insight Meditation Centers, né? Filhotes dessa experiência inicial. Então eles chamavam de Insight, porque a meditação Mindfulness, ela tem essa característica de provocar o subconsciente e provocar insights. Então você tem muito insights, tá? Quando você pratica Mindfulness. Tá? Daí eles deram esse nome, trouxeram para os Estados Unidos com esse nome. Mais tarde, um psicólogo resolveu chamar de Mindfulness, e aí pegou o nome Mindfulness, que até está mal... nome meio universal, mas não representa muito bem, é isso? Não, é porque a origem do Mindfulness, ele tem esse compromisso, como ele vem até de numa estrutura religiosa, ele tem um compromisso com a espiritualidade. Não é só você acalmar a mente ou você ter transformação do seu cérebro. É você ter uma evolução espiritual, inclusive. Ele tem esse componente, né, que tem um resíduo religioso aí no meio. Né? Essa é a ideia de Vipassana. Quando você traz para o Mindfulness e ele vira uma coisa de americano, de fazer... mágica que serve para tudo, entendeu? Ele chama até de Mac Mindfulness, né? Fazendo uma associação aí com o McDonald's. Então acabou sendo meio degenerando, né? Aquela coisa. A origem que era. A origem e a intensidade da aplicação de Mindfulness, né?